amigos da Rádio Nasp FM, prazer enorme estar novamente com vocês. Sou Daniel Macavésicas. Você já sabe, esse é o Papo Raiz. O Papo Raiz é o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. E, aliás, você sabe que o Papo Raiz é transmitido em 91,3, assim como toda a programação da Rádio Nasp FM, que você pode acompanhar também pela internet. Você dá um Google lá, Rádio Nasp FM, você vai ser direcionado para o site da nossa rádio. Lá no site da Rádio Nasp FM, você pode ouvir a programação da Rádio Nasp ao vivo em qualquer lugar do mundo, ou de qualquer lugar do mundo, para me expressar melhor. E ali você pode também acessar os podcasts do Papo Raiz. Você quer ouvir algum programa mais antigo aí? Quer acompanhar o fio da meada da discussão que nós estamos tendo? Você pode acompanhar a gente também através do nosso podcast. Lembrando que a Rádio Nasp FM está há mais de 5 anos conectando novas ideias. A Rádio Nasp FM tem uma programação completa, ampla, íntegra, integral para você e para toda a sua família. Você que gosta de jornalismo, você que gosta de cultura, você que gosta de aprender outras línguas, você que gosta de estudar a Palavra de Deus, enfim, tudo para o seu crescimento mental, intelectual, por assim dizer, espiritual. A Rádio Nasp FM tem apresentado um conteúdo que te ajuda a desenvolver o seu conhecimento acadêmico, o seu conhecimento prático do dia a dia e, por que não, o seu conhecimento religioso também, que é o que nós, do Papo Raiz, estamos fazendo agora. Eu estou sempre muito bem acompanhado do meu amigo Alan Aguiar. É isso aí, gente. Tamo junto mais uma vez aí. É isso aí, o Alan sempre com a gente. O Alan veio diretamente de Manaus para comandar aqui o Papo Raiz. E tenho também aqui o prazer de apresentar o meu amigo Raul. O Raul, que me fugiu completamente o sobrenome dele, o Raul Almeida, isso aí. O Raul Almeida estudou com a gente, né, mais um dos bons alunos que se formaram no tempo certo, né, Alan? E a gente tem dito pro pessoal, viu, Raul, que os bons alunos já estão tudo trabalhando, já e tal, e nós, eu e o Alan, estamos aqui ainda. Empancado aqui. Para bons entendedores, né? Quem lê entenda. Mas o Raul tá formado desde o ano passado, já está trabalhando, né, Raul? Conta aí para os ouvintes da Rádio Nasp FM um pouquinho do seu trabalho, onde você trabalha e como que é a sua rotina, rapidamente, para os ouvintes te conhecerem. Meu cordial bom dia aí para os nossos amigos Daniel Macavésicas, Alan Aguiar, que são ótimos alunos, né? Alunos bons, que são os alunos que estão aqui mais tempo, tem mais conhecimento, né? Mas é óbvio que não tem a ver com aquele momento na escola que a gente ficava mais tempo, e sim com os percalços aí da vida. Bom, como o Macavésicas disse, me chamo Raul Almeida, e graças a Deus, no começo do ano de 2020, nós começamos a trabalhar aqui na Associação Paulista Leste. Eu trabalho como professor no Colégio Adventista de Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo, e também como capelão nessa escola, né, uma escola bem grande, uma das maiores aqui da APL. Não só isso, mas nós também ajudamos algumas igrejas, 2 igrejas, enfim, de todas as formas, né? São as igrejas do Jardim Damasceno e da Vila Terezinha. Aliás, um abraço para essas igrejas tão queridas. Muito bem, isso aí, Raul Zito trabalhando aí, graças a Deus. Excelente pessoa, fiz muitos trabalhos em grupo com o Raul, adorava trabalhar em grupo com o Raul, que a coisa fluía, a gente gostava de estudar profecia, tudo que tinha profecia, fazia junto. Exato. Era bom demais, hein, Maca? Saudade. Junto. Temos que nos unir para criar uns artigos aí e tal. Agora que você já é pastor, né, está revestido de autoridade, fica mais fácil. Legal, um beijo para suas crianças lá no colégio, também para os seus queridos companheiros de igreja nas igrejas que você está participando. E com certeza, tenho certeza que tem aprendido e tem ajudado a esclarecer muitas coisas também. Amigos, o nosso tema... Oi, parabéns pelo trabalho aqui que vocês estão fazendo, né? O Daniel dando seguimento, o Alan aí se juntando. Realmente é um trabalho bonito. Que Deus abençoe vocês. Um trabalho de suma importância também. Verdade. E nós estamos preocupados aqui, viu, Raul? Porque uma das pessoas que faz parte da nossa bancada é o Lúcio. Mas o Lúcio desapareceu, rapaz. A gente deu até queixa na polícia, porque ele foi para o Mato Grosso. A gente não sabe se ele foi engolido, até hoje, não sabe se ele foi engolido por uma cobra ou por uma onça. Mas o bichinho sumiu, rapaz, tá sem internet. Eu acho que ele mergulhou na cultura de alguma tribo ainda não alcançada e ele desapareceu. Então, assim, ó, quem achar o Lúcio, por ele dar um alô pro Lúcio, tá, não? Fala pro Lúcio que o lugar dele tá reservado aqui, tá bom? O bichinho ele foi comportar lá no Mato Grosso, não consegue mais falar. Foi arrebatado. Foi arrebatado. É isso aí, o Lúcio mereceria ser arrebatado. Foi arrebatado pra boca da onça. Eita, ferro, vamos orar pela onça, pra onça ser arrebatada, então. E assim, indiretamente, o Lúcio ir pro céu, né? Muito bem. Olha só, nós estamos estudando aqui
um ministério de Cristo, melhor, o nosso ministério em favor das pessoas, que é apresentar o ministério de Cristo. E aí agora vem aquela discussão, assim, como é que Cristo testemunhava? Porque assim, a gente fala assim, temos que testemunhar em favor de Jesus Cristo, mas como que era o testemunho de Cristo? Como que Cristo ministrava as pessoas? E é interessante, a gente fala hoje muito de evangelho plural, né? De pluralidade de pessoas, como se no tempo de Jesus ele só lidasse com os judeus, né? E quando a gente abre no evangelho, a gente já vê que o Jerusalém e toda a Judéia, ali a região onde Jesus viveu ali, era uma região também de muita diversidade étnica, cultural, filosófica, né? Às vezes a gente tem a impressão de que hoje nós temos que mudar a nossa abordagem, porque agora o mundo é muito plural. Mas os dias de Jesus, não sei se vocês concordam comigo, também era absurdamente plural, né? Eu acho que era, inclusive, mais plural do que o nosso, se você pensar bem, porque a afluência de pessoas era tão grande, por exemplo, na capital de Judá, Jerusalém, que você tinha as pessoas que falavam as 3 línguas lá de maneira fluente, né? Que era o aramaico, o grego e o hebraico ainda. Você tem o Brasil, por exemplo, que não é uma nação que tem muitos idiomas. É verdade. Mas tem muitas culturas também. A gente sabe que o grande diferencial é o globalismo, né? A gente tá linkado com o mundo inteiro. Uhum. Mas você tem, na época de Jesus, os grandes exemplos para o contato missionário, independente da cultura das pessoas, né? Então, como você bem disse, não tem muito o que inventar aí, porque Jesus já fez um trabalho maravilhoso. Exatamente, perfeito. E aí, meus amigos, tem 2 expressões que Jesus usa lá em Mateus 5, 13 e 14. Ele fala assim, primeiro ele fala no verso 13, vós sois o sal da terra. E depois ele fala assim, vós sois, no verso 14, a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Nós temos que ser sal e temos que ser luz. Qual é o significado prático disso? Assim, o que Jesus quer que a gente seja? Obviamente ele não quer que a gente seja sal nem luz, literalmente. Né? Qual que é a intenção de Jesus ao nos motivarmos a sermos sal e luz? Óbvio que Jesus, e aí eu vou falando aqui, viu, Alan? Você fala aí junto com a gente também. Pode mandar ele aí, eu tô só aprendendo aqui. O Alan acabou de acordar, Raul. Ele leva uns 5 minutos para começar a engrenar. Vai tranquilo. Então, a gente sabe que o sal era um dos produtos mais essenciais lá da época, né? Servia tanto para você conservar as coisas, quanto para você descongelar as estradas congeladas, enfim, a gente tem aquela comparação do sal que é pisado pelas pessoas, né? Então o sal, ele faz a diferença na sociedade, ele dá a diferença, assim como a luz, né? Em um lugar escuro, em trevas, você pegar um quarto, fechar esse quarto, lacrar esse quarto e não enxergar um palmo na sua frente, mas se de alguma forma entra uma fresta de luz, você já consegue enxergar tudo de uma certa maneira, né? É verdade. Então, essas 2 coisas aí fazem a diferença enorme e completa nos lugares onde estão. Pode falar. Não, e agora é legal essa questão que você colocou, porque aí tem a questão de como a nossa abordagem com as pessoas, ela deve ser muito estudada, muito... por isso que é importante esse trimestre que nós estamos estudando a questão do testemunho, que a gente tem aprendido como se aproximar das pessoas. Porque, veja, o sal é tudo isso que você falou, é uma coisa maravilhosa. Já experimentou, Alan, jogar sal no machucado? Já. É mesmo? Já, com Cara, certeza. dói pra caramba, não é? Dói, mas o benefício também é grande. É pra conservar o machucado? Não, ele ajuda... Ajuda na cicatrização. É mesmo. Uma coisa que acelera o processo. Eu faço muito, eu tenho muito problema de afta, né? Agora menos porque minha mãe me indicou uma pasta lá e tal, mas eu usava muito o bochecho, né, com bicarbonato de sódio, sal e água e tal, mas tem pessoas que jogam sal na ferida ali para eu jogo. Evitar... O corte, quando se corta, né? Tanto coagula o sangue quanto cicatriza. Pois é, mas dói muito. Dói muito. Dói pra caramba. E aí você tem essa questão da luz. O Raul deu um exemplo, se tiver tudo fechado, tiver uma luzinha lá, pô, isso aqui vai te guiar. Agora, se tá tudo fechado e você explode a janela, assim, e aí a pessoa tá há anos na escuridão, sem enxergar nada, aí entra aquela luz do sol, assim,
não vai ser interessante essa luz. Não é agradável. O olho vai arder e tal. E a gente tem que levar isso em consideração. Nós estamos lidando com pessoas feridas e nas trevas. Então nós somos sal e luz. Isso aí acho que dá para compreender a analogia aqui. Eu estou entendendo a analogia, é uma boa ilustração, né? A princípio pode doer, os olhos, pode doer a ferida, mas vai ser o melhor. E é claro aí que também tem que ver a graduação, porque nós mesmos, nós que já acreditamos em Deus, entendemos seu plano de salvação, isso foi passado para nós de maneira gradual em um certo ponto da vida também. Né? Exato. A gente e a pessoa de Cristo também, quando ele usou aí a luz e o sal, nós temos que ser luz e sal na dosagem certa, né? Exato. E é claro que ele não se aprofundou muito no discurso teórico, né? Ele foi bem breve, né? Tem que ser luz e sal, ponto. E na sua maneira de viver, no seu dia a dia e nos seus encontros pessoais com pessoas, que está relatado nos evangelhos, ele foi demonstrando como tem que ser luz e sal. Esse que é o máximo de Cristo, né? É que ele dá uma palhinha de forma teórica e na sua maneira de viver ele vai demonstrando como é que isso vai acontecer na prática, né? Então você vê ele encontrando com Nicodemos, é um tipo de papo, é uma linha de pensamento. Você vê ele encontrando com a mulher samaritana, é outra linha de pensamento. Você vê ele encontrando com os mais pobres, os mais pecadores, né, socialmente falando, era outra linha de raciocínio. Então você vê que a comunicação do evangelho tem muito mais a ver conosco, que somos luz e sal, do que com as pessoas que estão nas trevas. Então às vezes a gente fala assim, ó, mas eu já dei tantos estudos e tal, já falei tantas vezes e ela parece que não entende. E na verdade, não é nem que a pessoa não entenda, é que eu tô falando para ela de uma maneira que ela não vai entender mesmo. Então, às vezes, o que tem que ser mudado não é a pessoa em ter que aceitar, mas é, na minha parte, em ter que traduzir o evangelho de uma maneira que seja compreensível para ela. E quando a pessoa acabou de entrar na igreja, eu estou na igreja há 30 anos, entra um recém-convertido, e eu fico escandalizado e querendo que a pessoa se comporte como eu me comporto, depois de 30 anos aprendendo aos pés de Jesus, né? Quer dizer, eu estou há 30 anos recebendo essa luz. Aí eu quero que a pessoa que acabou de sair das trevas, eu quero pegar toda aquela luz que eu tenho e enfiar no olho da pessoa e falar assim, enxerga aí, ô cabeção. O cabeção está sendo eu, de não compreender que as pessoas precisam... Já chega no meu estágio, né? Já fica no meu padrão logo. A gente precisa ter paciência para as pessoas se desenvolverem, né, Raul? Eu tive um exemplo desses dias, a gente dá classe bíblica lá para as crianças de várias idades do Colégio Adventista e crianças lá em torno de 12, 11 anos, até 10 anos, estudando essa classe bíblica é muito interessante, bem ativo, sobre o tema da morte, né? O que acontece depois da morte, para onde o ser humano vai, um tema que é carregado de tradições, de costumes, de crenças populares, né? E era engraçado que eu explicava tudo, a gente acabou de ler um texto assim, ó, tinha um texto lá de Eclesiastes que o homem nada sabe depois que ele morre, ele fica somente sepultado. Aí as criancinhas falam, mas então depois ele vai para onde? Tipo assim, ela quer ouvir que vai para o céu ou vai para o inferno na hora que a pessoa morre e tudo mais. Aí você tem que ter aquela paciência, aquele amor, dar uma brincada, né? E com calma, entendeu? Indo aos poucos, né? Indo aos poucos. Porque de fato ela já tem uma linha de raciocínio perto na mente dela. Sim. Né? Então, nós, como instrutores, temos que ir ao mundo dessa pessoa, fazer ela compreender, porque na nossa mentalidade ela não vai pegar. A gente tem que tentar entrar na mentalidade dela para fazer ser compreensível para ela. Você sabe que eu acho que até o avanço do evangelho depende muito desse nosso bom senso que não vem da gente, vem do Espírito Santo, né? Exato. Porque quando você é muito bruto com alguém, quando você quer passar lá, falar para o cara aprender as profecias de Apocalipse e tudo mais, quando o cara nunca nem leu a Bíblia, isso é um exagero, né? Mas aí isso pode causar um impacto negativo na pessoa, ela não querer mais saber da Bíblia. Com certeza. Que acontece, muitas vezes acontece, infelizmente, né, com pessoas que, de maneira involuntária, enfim, com boa vontade, né, quer ensinar tudo, ou com aquelas pessoas que querem impor tudo, que é o outro extremo, né? É verdade. Enfim, acontece esse impacto negativo, infelizmente. É isso mesmo, um desequilíbrio, né? Entre aquilo que as pessoas podem dar de fato e a gente tem que ajudá-las a... Ô Daniel, então aqui, ó, a lição é o seguinte, desculpa aí.
Imagina. A lição é o seguinte: antes mesmo de eu querer falar ou ensinar algo, eu tenho que primeiro, assim como Jesus, conhecer o público a quem eu estou falando. Perfeito. Que aí eu vou saber Fundamental. como transferir esse conhecimento, como chegar e abordar essa pessoa. E, assim, e saber não exigir de menos e deixar a pessoa tão à vontade que ela não desenvolva essa jornada, né, ao lado de Cristo, e também não ficar cobrando das pessoas o comportamento que a gente tem, às vezes, que a gente herdou de 2, 3 gerações, muitas pessoas, né, não é o meu caso, mas muitos de nós são filhos de filhos de filhos de cristãos e tal, e assim, tem toda uma soma de conhecimento, de bagagem e tal, que vai acrescentando nossa experiência, né. Olha só, no trato de Jesus com as pessoas, nós temos várias histórias realmente assim maravilhosas que mostram como Jesus ele tinha essa medida certa para cada pessoa. Então, uma história que eu gosto demais, assim, sempre me emociona, é a história que está lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 10, que é a cura do criado do centurião. Essa história, só resumindo rapidamente, é aquela em que um homem busca a cura, um centurião romano, um oficial do exército romano, das pessoas mais odiadas pela sociedade, porque ele era o braço opressor do Estado romano contra os judeus ali, os outros povos que eram dominados pelos romanos. Ele tem um servo que está doente, ele procura Jesus. Então, só essa apresentação já fala muito do caráter desse homem. Porque ele tinha tantos servos quanto ele queria a disposição dele. Se aquele servo morresse, ele colocava outro no lugar. Né? Mas aquele homem era um homem bom. E ele era tão bom ao ponto dele ir a um judeu, um mestre judeu, que era um povo que o desprezava, que ele era tratado como impuro, ele não podia entrar nas sinagogas, ele não podia... ele podia até ajudar a construir as sinagogas, como deram testemunho de outro centurião lá. Mas ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia participar dos ritos e tal, ele era menosprezado. Aí ele vai atrás de um chefe, de um líder muito popular entre os judeus, para procurar a cura, quer dizer, ele vai se humilhar diante de um judeu, que ele poderia falar assim, o meu servo está doente lá, se você não curar ele, eu vou... Chama Jesus de Senhor para Senhor, me ajuda. E aí quando Jesus fala assim, não, vamos lá, ele fala, não, Senhor, espera um pouquinho. Aí ele traz, olha que triste, né? Ele traz na fala dele tudo que ele aprendeu dos judeus. Eu não sou digno de quem entra na minha casa. Mas faz o seguinte, dá uma ordem, porque eu também sou homem que exerce autoridade. Então, quando eu falo para um soldado meu, vai, ele tem que ir. Então, eu sei que o senhor pode... Olha, impressionante, fera, esse homem. Dá uma ordem e eu sei que meu servo vai ser curado. Aí Jesus se espanta. Nem em Israel eu achei fé como essa. Que lições que a gente aprende nessa história incrível? Eu acho interessante, né? É parecido, é quase que como aquela declaração de Pedro sobre quem é Cristo, né? E aquela declaração forte que ele é Deus, é uma declaração indireta desse homem, porque, como você bem disse, do jeito que ele dá ordem por servos e eles respondem, Jesus dá ordem para as coisas espirituais, tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre a natureza, tem autoridade sobre a saúde, a doença, o bem-estar de todo mundo. E do jeito que ele manda nos servos, Jesus, como Deus, manda em todas as coisas e ele vai mandar aquela doença embora. E é uma fé assim, extraordinária mesmo, né? Uma fé assim, maravilhosa. E a atitude, a gente vê aqui também que a atitude de Cristo, né? O que mais também chama atenção é que lá no verso 10 fala assim, ouvindo isto, admirou-se. Jesus legal, se admira. Né? Como então, assim, cara, né? Ele sabe tudo. Às vezes eu fico pensando, o que eu posso fazer para admirar Cristo, né? Eu acho que quase nada. E esse cara conseguiu o que acho que quase ninguém conseguiu, foi admirar Cristo. Então ele conseguiu admirar o próprio Deus. É impressionante. Então, assim, de fato, aqui a gente aprende como Jesus tratava as pessoas, que a forma como Jesus trata as pessoas tem muito mais a ver com o que ele é, exato, a sua personalidade, o seu caráter, a sua pessoa, do que a respeito do que a pessoa é. Exato. Então a gente tem que aprender como cristãos. A gente não deve tratar as pessoas pelo que ela tem ou pelo que elas são, mas sim pelo que eu sou. Eu sou cristão, eu sou luz, eu sou sal, e por isso devo tratá-lo assim. Então Jesus foi isso. Se Jesus fosse analisar com uma mentalidade judaica da época, ele é um ímpio, ele é um centurião que maltrata, que bate, ou que mata tal pessoa, ele não é digno da minha presença, do meu milagre, da minha cura, da minha bênção. Não. Mas porque eu sou misericordioso,
porque eu sou bondoso, porque eu sou amor, eu vou curar. E porque eu tenho poder, eu só vou falar. E ele fez. Pois não, Raul. Pode falar. O Alan falou muito bem aí, né? Jesus se admirou e depois fala por quê, né? Por causa da fé dele. A gente lembra lá de Hebreus 11, que é impossível agradar a Deus sem fé. É verdade. Então, a fé é uma coisa fundamental. E sobre as palavras de Jesus, né? Aí ele fala, olha, o tamanho da sua fé me admira. Depois ele fala para o outro jovem lá, você não está longe do reino dos céus. Jesus fala para as criancinhas, não, deixem elas vir, porque o reino de Deus é das criancinhas. Fala para a mulher adúltera, nem eu te condeno também, vai, não peques mais. As palavras de Jesus, né, são transformadoras, não só os milagres, não só a própria mensagem do evangelho, mas o tratamento que ele tinha para as pessoas, erguia as pessoas, né, dava de volta a moral, o respeito, e a gente vai falar isso, talvez você aborde melhor, Maca, que os milagres de Deus, de Jesus, eram para recuperar a pessoa de maneira total, né? Não só ali aquele pontinho que doía. É isso mesmo. O Alan queria falar alguma coisa, Alan? Não, só queria dar um toque aqui, um aviso pro Raul, que eu acho que ele ainda não sabe, mas aqui é assim, Raul. Quando quiser falar, pode atropelar o Daniel, porque o Daniel não para de falar, não. Então a gente tem que atropelar mesmo ele, entendeu? Eu gostaria... Anotado. Eu gostaria de retribuir esse carinho aqui diante de todos os ouvintes, dizer para o Alan, eu também te amo muito, cara. Você também é muito importante para mim. Mas enfim. Eu vou escrever uma lição, como o Alan trata as pessoas. Isso. Assim, tem que ser duas, como o Alan trata as pessoas e outra, como o Alan trata o Daniel. Que é Isso. É um negócio à parte, assim. Mas olha só. Mas eu também te amo muito, tá? Você também é muito importante para mim. O Raul citou uma palavra de Jesus que eu gostaria de a gente abordar um pouquinho mais aqui, Raul. Quando Jesus fala para aquele escriba, tá? Em Marcos, capítulo 12, tá lá também em Mateus e tal, mas Jesus está tendo diálogo com o escriba. Então é interessante, a gente sai do momento aqui, a gente estava discutindo aqui, o jeito que Jesus tratou um centurião romano e tal, se admirou da fé e tal, coisa muito bonita, assim. Eu reputo o momento mais bonito do evangelho, assim, a fé desse homem, assim, acho uma coisa extraordinária, assim. E depois a gente tem Jesus conversando agora em Marcos 12, a partir do verso 28, com um escriba. Então, assim, você tem o cara que é o mais odiado entre o povo mais odiado. É o soldado romano que batia nos judeus, que matava quando tinha que matar e tal. E agora você tem o cara que está na classe mais elevada entre os judeus. Era o escriba, né? Estava ligado ali com as questões relacionadas à palavra de Deus, à transmissão da palavra de Deus e tudo mais. E aí Jesus trata com o mesmo respeito, é bonito demais isso. Então Jesus tem um diálogo com ele sobre o grande mandamento, o homem pergunta para ele, mestre, qual que é o grande mandamento? Só que nesse caso, ele não, em nenhum momento o evangelista fala assim, para experimentar Jesus, você não tem isso. Os escribas, para experimentar Jesus, fizeram uma pergunta, aqui não é feita essa ressalva. Ele sempre faz uma pergunta, ele está realmente curioso, saber o que Jesus pensa sobre esse assunto, que é um assunto importante. Qual é o grande mandamento? E aí Jesus responde. E aí quando Jesus responde, amarás seu Deus sobre todas as coisas e a próxima com a ti mesmo, ele fala assim, o escriba no verso 32, muito bem, mestre, com verdade disseste que esse é o mandamento mais importante, né? E que e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Olha que bonito. Da boca de um líder religioso dos dias de Jesus, essas palavras soam como mel, né? Assim, uma coisa maravilhosa. E aí Jesus ouve isso e fala assim, olha, é isso aí, você não está longe do reino de Deus. Eu acho que é o único diálogo entre Jesus e um líder religioso da época. Pacífico, né? De boa. Que é um diálogo de respeito. Então, quer dizer, a gente vê que Jesus não tinha nenhuma predisposição ao embate, né? A predisposição estava ali nos líderes, né? Mas quando ele se aproxima, quando Nicodemos, por exemplo, né, é um outro diálogo muito produtivo, assim, quando Nicodemos se aproxima de Jesus com sinceridade, Jesus trata ele. Então, assim, Jesus não tratava bem só o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. A disposição de Jesus tratar bem era com todo mundo. E isso é uma grande lição para nós, né? E você vê que aqui você tem um escriba, um cara que entende da lei, falando, chama Jesus de mestre, né? Já há um reconhecimento ali, porque óbvio que o status, entre aspas, de Jesus como mestre, muito mais como Deus, era totalmente questionado, mas aí ele já estava reconhecendo a Jesus como alguém diferenciado.
E aí a gente lembra de novo dos dois contatos aí de Jesus, desse escriba e com Nicodemos. Nicodemos ficou mais confuso, né? Não entendeu muito. Mas aqui esse cara já estava pronto, já veio com a ideia certa, ouvindo o que Jesus falou. E Jesus sempre amando e ajudando aos dois, né? Independentemente do nível, digamos assim, que eles estavam, da compreensão do que Jesus estava falando. E que são necessidades também, né? Que eles tinham necessidades diferentes. Sim. Exato. E Jesus, isso que eu ia falar. E Jesus, ele consegue, aí tem uma história conhecidíssima, né? Da mulher do fluxo de sangue. Ela mostra, ela ilustra bem isso que vocês estão falando, porque no meio de uma multidão, Jesus está sendo, e os discípulos falam assim: Senhor, tem uma multidão aqui, porque só para recapitular com o ouvinte, né? Então, assim, Jesus está andando no meio da multidão, ele está indo para curar a filha do Jairo. E aí, aquela multidão atrasando, o Jairo preocupado, lá esse povo não sai da frente e tal, né? Jesus precisa chegar logo antes que a minha filha morra, minha filha está à beira da morte e tal. E aí Jesus para no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? Mas é impressionante o que Jesus está ensinando. E eu sempre gosto de falar isso nos meus irmãos. Jesus e o evangelho, ele não é para as multidões. Por isso que eu não gosto desse evangelicalismo, sabe? Essa coisa, porque o evangelho, ele não é pregado para as multidões, o evangelho é pregado para indivíduos. E a história do fluxo de sangue mostra isso, da mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus está andando no meio da multidão, a multidão está dolorada, cada um procurando seus interesses. Jesus ele despertava a possibilidade de atender muitos interesses. Dos mais santificados aos menos santificados. Dos mais, digamos assim, teologicamente corretos sobre a missão do Messias, quanto às mais bizarras deturpações da obra do Messias. Jesus estava ali, e cada pessoa podia ver em Jesus aquele homem que poderia satisfazer mesmo os seus desejos, as suas intenções mais contrárias ao plano de Deus. Mas aquela mulher, tudo que ela queria era cura. E ela toca o manto de Jesus, não para perturbar Jesus, mas ela já vai com aquela intenção. Quem sabe se eu pelo menos puder tocar na manta dele? E aí, quando ela toca, Jesus ele sente, porque é um toque de fé, não é um toque, sabe, de qualquer jeito, sabe, interesse, assim, é lógico, tinha um interesse, mas não era um interesse assim, mal, né, um interesse. E aí ela toca e Jesus para. Por causa disso aí que vocês estão falando, né? Jesus ele consegue olhar para cada indivíduo, ele não vê uma multidão. Quando ele olha para a cidade de São Paulo, por exemplo, onde o Raul mora, e trabalha na Zona Leste de São Paulo, um lugar muito populoso, né? A grande São Paulo tem mais de 13 milhões, acho que já está em 16 milhões de pessoas, toda a região metropolitana de São Paulo. Quando Jesus olha para lá, ele não vê 16 milhões de pessoas, ele vê um a um, assim, ó. Cada indivíduo. Região metropolitana, eu acho que está perto dos 20 milhões, viu? Uau, você vê que coisa? E Jesus, ele... Cada um é cada um, assim. E mais uma vez, né, Daniel? Mais uma vez você vê como Jesus tratava as pessoas. Porque, como você falou aí, que a gente já mencionou aqui antes, é uma mulher que ela veio com um pensamento que, querendo ou não, era uma superstição. É lógico. Então você vê, às vezes a gente por ter um conhecimento, nós vamos até Deus conforme os parâmetros corretos da Bíblia. Isso. Mas pessoas que não conhecem, que não têm tanto conhecimento, elas vão na realidade que elas estão. Lógico. Às vezes por meio de superstições, como essa mulher foi. E nem por isso ele a recriminou e não quis atendê-la e não fez um milagre por ela. E nem parou, né? Porque ele age com as pessoas de acordo com onde elas estão. Não importa. O tratamento dele tem muito a ver com o que ele é do que com a pessoa é. E ele não para também. Num nível, né, para se relacionar com Jesus. Justamente, né? tem essa. E ele não parou para ensinar isso, é muito legal, né? Ele não parou para dar essa lição de moral, mulher, tudo bem, vai, hoje eu vou permitir a cura aqui, mas agora você já sabe, não é assim, né? Tocar a orla, isso aí é superstição, isso aí não tem nada a ver e tal. Não para. Porque, inclusive, é interessante, quando Jesus para, a mulher já está curada. Sim. Então, aí ele já não para mais em... só rapidinho, Raul. Ele não para em benefício da mulher. Porque já tinha saído do poder, a fé dela já tinha curado. Ela já estava curada. E aí que entra aquele lance lá,
de Jesus buscar sempre a cura completa da pessoa. Porque Exato. essa mulher, há 12 anos com esse problema, ela era uma marginalizada, né? Vivia na periferia social daquele pessoal. E Jesus faz questão de dar destaque a ela agora, porque agora ela vai ser reintegrada à sociedade, e não só isso, né? Então é a cura física, a cura social, a cura emocional, com certeza, e a cura espiritual, porque aquela pessoa agora está próxima de Jesus, tem Jesus na vida dela. Ele era o psicólogo dos psicólogos, né, meu querido? Ele sabia o que estava fazendo. Aquele simples ato de revelar no meio da multidão, sempre intencional, sempre intencional. E o benefício para quem estava ao redor ali, né? Que aí Jesus dizia, ela foi curada pela fé dela, as pessoas aprendem, puxa, eu preciso ter fé. Porque aí Jesus ensinou um caminho, tenha fé, né? Gente, infelizmente, tinha várias histórias de repente bater um papo. O tempo para variar já estourou, né? Porque o Alan não para de falar, aí o tempo sempre estoura, né? Mas queria agradecer aqui ao meu amigo Raul. Raul, muito obrigado, por ter estado com a gente aqui. Foi uma honra enorme recebê-lo e esperamos que a gente consiga, né? Eu, Alan e você também, Raul, aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, né? Tratar as pessoas sem preconceito, mas se aproximar das pessoas com o mesmo respeito, né? E conferindo às pessoas a mesma dignidade, da mesma maneira como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Se a gente fizer isso, a gente vai estar dando testemunho do Evangelho. Fala, Raulzito. Em palavras finais, né? Eu só queria ler aqui um versículo lá da lição de quarta-feira, Mateus 4, 23 a 25, que diz o seguinte, ó. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles os curou. E da Galiléia, tal. Tá certo. Era o outro versículo, mas esse aqui já fica bom. Era o 9:35, diz assim, ó. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando, sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. Enfim, Jesus sempre falava que ele queria pregar, né? A função da cura também era de pregar o evangelho. Exato. Teve um lugar que ele rejeitou ir, porque ele falou assim, não, eu preciso ir até lá, porque eu também preciso pregar o evangelho e tudo mais. Sim. Enfim, sempre com essa intencionalidade, né? Não era também, como a gente falou, não era uma cura pela cura, mas era para trazer as pessoas, né? Jesus diz lá que comia com os pecadores e tudo mais, mas não é, tem gente que usa isso para dizer que, não, é tudo bem, a gente socializa com a galera e tudo mais, normal. Ter o sal e a luz na vida das pessoas. Pra levar a transformação que vem de Jesus para aquelas pessoas, né? Essa é a base do relacionamento, a intencionalidade. Excelente. É isso aí, agradeço muito o convite, viu? Tô muito Imagina, foi uma honra. Ver vocês, a gente podia fazer outras reuniões aí para discutir outros assuntos que, sobrando tempo, a gente vai fazer, com certeza. Vamos fazer sim. Alan, obrigado, amigo. Deus te abençoe, viu? Abraço, todos nós. Tchau, Raul. Hashtag sem acepção de pessoas. Amém. Isso aí. Tchau, Raul. Tchau, Alan. Um abraço aos ouvintes da Rádio Inácio FM. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um Papo Raiz. Siga aí com a programação da Rádio Inácio FM. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.